Não, à meia-noite, seja muito bem-vindo de regresso com a análise internacional do Afonso Moura. Afonso, vamos olhar agora para o Reino Unido, que não autorizou, já falamos aqui da mesma página onde está a Alemanha, falamos de Espanha que está numa direção completamente oposta. Vamos ao Reino Unido. O Reino Unido tem tido aqui uma posição um pouco diferente, não a autorizar as bases para posições ofensivas, mas sim defensivas. Inclusivamente a base que já falamos aqui e que temos inclusivamente a imagem de Diego Garcia. Bem, é um bocado, se me permites, a quadratura do círculo em algumas medidas, porque, bem, operações defensivas, operações ofensivas, aquela frase, não é? A melhor defesa é o ataque, nós já ouvimos várias vezes, ou seja, é sempre difícil depois, como é que isto lá está, estamos a ver a base de Diego Garcia, que os britânicos terão negado aos norte-americanos, de facto, usarem esta base, e Donald Trump terá falado, não, nós de facto temos outras bases, mas depois os aviões tiveram que continuar no ar durante mais tempo, não puderam parar logo ali, e nós de facto temos esta distância. É muito interessante também, nós já tocámos em Espanha, e eu acho que aqui é importante, se calhar, trazer um elemento ideológico que às vezes está ausente nestas visões das relações internacionais. Ora, nós temos um governo em Espanha e no Reino Unido de esquerda. E na Alemanha temos um de direita, se nós quisermos fazer aqui esta dicotomia entre a esquerda e a direita. E, de facto, é interessante que, tanto em Londres como em Madrid, nós temos uma realidade que é uma realidade que, historicamente, ideologicamente, é mais crítica do imperialismo. E, por isso mesmo, nós temos agora um choque, que é maior no caso espanhol, menor no caso britânico, vis-à-vis desta operação norte-americana. Apesar do Presidente dos Estados Unidos dizer que a relação com o Reino Unido já não é o que era. Absolutamente. E ele fez mesmo uma menção, José Pedro, a Winston Churchill, e disse que eles não estavam a lidar com um Churchill. Eu não sei se isso é um ataque, na cabeça de Trump, sem dúvida será um ataque velado ao primeiro-ministro britânico atual. No entanto, poucos homens se podem levar àquilo que foi Winston Churchill. Aliás, Winston Churchill, ao contrário do que muitos pensam, José Pedro, não era um liberal de todo, era um grande realista. E ele soube dar metade da Europa a Stalin para evitar uma terceira guerra mundial. Ou seja, as pessoas não têm noção da capacidade. E claro, Keir Starmer não é Winston Churchill, mas aqui dentro desta cosmovisão trumpiana nós vemos uma realidade que acaba por estar um pouco desfasada daquilo que são as modificações estruturais também na Europa. Nós sabemos que Donald Trump não teria sido possível no contexto da União Europeia, porque teria sido morto no ovo, se me permites a expressão, e de facto a visão que nos chega do outro lado do Atlântico, tendo em conta o senhor que manda na Casa Branca neste preciso momento, é uma visão que é muito mais apoiada em forças, se nós quisermos, que alguns vão classificar de direita radical ou de direita populista, do que uma visão que seria aquela de Starmer ou aquela de Sánchez em Espanha. Ou seja, nós temos aqui de facto este elemento ideológico. E repara, para continuar aqui nesta lógica do Atlântico, relembrar sempre que Espanha, tal como a Grã-Bretanha, tem uma grande história no Atlântico, mas não foi membro fundador da NATO. Ou seja, a Grã-Bretanha foi, Portugal foi, a Espanha não. E a Espanha, já na altura mesmo franquista, teve sempre uma relação especial com os países árabes e com os países muçulmanos. Isso é uma coisa que às vezes nós não percebemos. E é engraçado porque nós vemos aqui uma continuidade geoestratégica da visão espanhola, em alguma medida, que, estando Pedro Sánchez ou estando Francisco Franco, temos algum separamento de uma lógica que eles definiriam como anglo-saxã, neste caso americana. Os britânicos, de facto, agora com Starmer, podem estar a tentar aproximar-se mais de Bruxelas e afastar-se de Washington. É algo que temos que continuar a acompanhar. E o Reino Unido, que enviou também um navio de guerra para Chipre. Vamos ver o do Reino Unido e também França. Como é que
podemos olhar para a forma, muito se fala, e já falamos aqui muito nesta mesa, de que capacidade tem a Europa para se defender. A verdade é que com esta operação que estamos a ver no Médio Oriente, nós estamos a ver alguma capacidade da Europa se defender. Absolutamente. Eu, de qualquer forma, dir-te-ia, e aqui é sempre o problema, que é uma espécie de armadilha esta utilização da palavra Europa, porque o Reino Unido, que tem esta tal base em Chipre, já não é membro da União Europeia. Apesar de que parece estar porque está praticamente coordenado com os líderes europeus. Exatamente. Ou seja, não pertence, mas tem um pezinho lá dentro. Tem o prato à mesa, não é? Exatamente, exatamente. Não, e é importante, mas eu friso isto porque, José Pedro, porque de facto nós temos que perceber que é uma relação, se quiseres, entre Londres e Bruxelas. Ou seja, não é Bruxelas sozinha. E neste momento nós mencionámos também que os franceses estão também presentes na área, não só os britânicos, e aqui há uma história muito antiga contra a Alemanha, por exemplo, já falámos de Merse, de Londres e de Paris, que de facto colocam-se numa posição que é uma posição contra lógicas que podem ser lógicas da Europa continental ou também no Levante. E é muito interessante nós, de facto, pensarmos que eu acho que a segurança da Europa e a defesa da Europa passará sempre por Paris e por Londres. Não creio que passará por Berlim e não creio que passará tão pouco por Bruxelas, que em alguma medida nós aqui temos sempre que nos recordar que, de um ponto de vista formal, a União Europeia continua a ser uma organização internacional. Ou seja, do ponto de vista material já não é, mas há estas distinções que eu acho que fazem todo o sentido. E eu ver os franceses e os britânicos a cooperar no Mediterrâneo Oriental é algo que eu acho positivo. Tenho muita pena de Portugal não estar lá com os franceses e com os britânicos, porque Portugal também é um país atlântico e acho que teríamos, claro, de uma forma mais pequena, também a nossa palavra a dizer e também cooperar com estes dois aliados. Aliás, José Pedro, relembrar aqui, Marcelo Rebelo de Sousa, que agora já não está na presidência, temos um novo presidente. Ele, eu recordo-me, quando tomou posse, foi visitar, num determinado momento, Madrid e Roma. Ora, ele deveria ter ido visitar Paris e Londres, porque Portugal é independente por causa de Paris e Londres, não por causa de Madrid e Roma. E as relações históricas que tem, nomeadamente com esses dois países. Estivemos a ver agora o Reino Unido, vamos olhar para a França e para o Charles de Gaulle, o navio enviado por França. É o navio de guerra, o único navio de guerra com propulsão nuclear da Europa Ocidental. Absolutamente. França é este que estamos a ver nas imagens. Que capacidade tem este tipo de resposta francesa, Afonso? Em combate é uma coisa. Agora, neste preciso momento, ele está a ser usado para mostrar os músculos, ou seja, numa lógica de dissuasão. Absolutamente. No entanto, eu diria que este navio, se não é o navio mais poderoso do mundo, não anda longe. Aliás, aqui é o problema... Aliás, o próprio nome mostra essa força. Exatamente, remete para o Charles de Gaulle. Também é interessante, o navio pensou-se chamar Richelieu, em homenagem ao cardeal de Richelieu, que em alguma medida estruturou o Estado francês. Depois acabou por se chamar Charles de Gaulle, o grande líder francês do século passado, que transformou a França numa potência autónoma nuclear, nunca esquecê-lo. Agora, aqui a França tem um problema, e é isso que a diferencia, por exemplo, dos Estados Unidos, é que os Estados Unidos têm quantidade, ou seja, não tem só qualidade, e a França, de facto, tem este navio que, se não for o navio mais poderoso do mundo, é, sem dúvida, um dos navios mais poderosos do mundo, no entanto, é um. E isso faz a diferença. Nós sabemos também que, com o avanço de vários mísseis hipersónicos e tudo mais, este tipo de navios hoje tem também uma maior vulnerabilidade do que aquela que tinha, por exemplo, no século passado. No entanto, eu acho que é uma mensagem forte que o presidente francês envia,
Agora, mais uma vez, pensarmos aqui se calhar em quebrar este Médio Oriente, que é um conceito muito amplo, em dois conceitos. Ou seja, o conceito levantino, do Mediterrâneo Oriental, e nós já falámos de Israel e das operações militares no Líbano, ou seja, isso seria um cenário bélico, e depois outro cenário que já é ancorado no Golfo Pérsico. Eu tenho a certeza que os estrategas britânicos, franceses e norte-americanos conhecem esta distinção, mesmo que, quando estão a falar para o grande público, não a demonstrem a um determinado momento. Afonso, nós temos, esta foi uma declaração de hoje do presidente francês, esta posição também de uma posição de Estado a vir a explicar exatamente as mudanças deste navio enviado e do reforço da defesa, isto tem também um peso forte. Sim, esta comunicação ao país. Eu creio que sim. Emmanuel Macron, de facto, tenta falar com os franceses, e nós estamos a ver ali no mapa em baixo, temos a base francesa, por exemplo, de Djibouti, que é também a lógica do Mar Vermelho. Agora, nós temos sempre que compreender, José Pedro, que ao contrário dos Estados Unidos da América, que têm navios em alguma medida ali no Oceano Índico e depois têm outros no Mediterrâneo, a França neste momento tem um no Mediterrâneo, ou seja, os outros não estão tão perto, tendo em conta a capacidade, e nós reparamos que a Arábia, que vemos ali entre o Golfo Pérsico e o Mar Vermelho, denota uma separação geográfica que vai também colocar problemas na capacidade de fazer aqui as forças francesas conseguirem operar de forma completamente lisa. O que é que eu quero dizer com isto? É que, apesar de a capacidade aérea, em alguma medida, conseguir fazê-lo, a capacidade marítima está sempre bloqueada pela terra que se encontra. Ou seja, nós aí temos uma distinção clara da capacidade militar francesa, ou mesmo britânica e norte-americana, quando se fala dos céus, e outra quando se fala do elemento aquático. E eu acho também que é importante nós termos essa distinção. Emmanuel Macron não é a primeira vez que fala ao povo francês. Aqui também já mencionámos Madrid e Londres, que estão ancoradas à esquerda em alguma medida, a Alemanha, que está ancorada à direita, ou se calhar melhor dizendo ao centro-direita. Emmanuel Macron, no caso interno francês, tem também que lidar com uma realidade que é uma realidade muito difícil, porque o macronismo, na realidade, José Pedro, é um centrismo. Ou seja, Macron surge exatamente porque ele e aqueles que o financiaram apercebem-se que aquela lógica do pêndulo centro-direita, centro-esquerda, centro-direita, centro-esquerda, já não funcionava em França. E por isso mesmo, qual é que é a proposta de Macron quando ele surge? Nós vamos unir todas as pessoas sensatas, todos os centristas, sejam eles do centro-direita ou do centro-esquerda, exatamente para evitar a esquerda radical e a direita radical. E essa opção já ruiu, entretanto, Afonso? Bem, eu creio que Emmanuel Macron obteve um sucesso, ou seja, nas duas eleições presidenciais, que ganhou na segunda volta face a Marine Le Pen. Ou seja, tudo aponta que para 2027, o ano que vem, o candidato da ala da direita radical será Jordan Bardella, neste momento, que é uma espécie de delfim de Marine Le Pen, e na ala de esquerda radical será Jean-Luc Mélenchon. E aqui nós temos o problema do tempo, José Pedro. É que Macron conseguiu de facto evitar estas alas mais radicais, só que agora quem vier a seguir a Macron, que alguns pensam no seu antigo primeiro-ministro Édouard Philippe, o maire do Havre, ele pode já não ter a capacidade que Macron teve. Porquê? Porque já se escoaram vários anos, porque a radicalidade na sociedade francesa continua a aumentar, tanto numa ponta como outra, e eu creio de facto que essa eleição do ano que vem em França vai definir o futuro da Europa e eu diria mesmo o futuro do mundo.